Paz, Senhor, pessoal, beleza? Gente, hoje a gente vai estar fazendo o estudo de Daniel 6, tá? A gente estava fazendo estudos por causa do jejum de Daniel e a gente estava fazendo por meio de live. Mas o que acontece? Tem dias que o horário não está batendo, às vezes faz em horários alternados. E hoje, por causa do horário, eu decidi fazer gravado, até para testar como que fica o formato e se fica melhor gravar e mandar só no YouTube para cada um assistir a hora que puder, tá bom? Então hoje a gente vai estudar Daniel 6. Então a gente vê que o que acontece, a gente estudou do Daniel 1 até o 5 até agora. Então a gente vê que do Daniel 1 até o 6, que a gente vai estudar agora, é uma parte histórica do livro de Daniel. Partindo do 6 para frente, a gente vai ver que já é algo mais profético, escatológico, algo que está falando mais sobre profecia. Então a gente vê o que? Do capítulo 1 ao 4 de Daniel, a gente vê falando sobre a Babilônia, sobre Daniel na Babilônia, sobre o rei Nabucodonosor, certo? Então o que acontece? A gente vê do capítulo 1 ao 4 isso acontecendo. Depois do capítulo 5 a gente vê a história do filho de Nabucodonosor. Não é a história dele, na verdade a gente vê o fim dele, né? A gente vê o último dia de vida dele, o que acontece, que vem a mão de Deus e escreve na parede. E agora no livro 6 a gente vê Daniel já com o rei Dario. Daqui no capítulo 6 a gente vê Daniel já com o rei Dário, que é o rei Medo-Persa, em que foi o próprio rei que conquistou o reino de Belsazar. Então a gente vê Daniel, ele ali com esse rei, e a gente vai ver a história deles. Então o que acontece? A gente começa a ver que tem algo diferente acontecendo. A gente vê que Daniel, ele está servindo também o rei Dario. Então o que acontece? A gente consegue observar na história de Daniel que Daniel, ele permaneceu íntegro a Deus, permaneceu fiel a Deus durante 3 reinados de reis diferentes. Mesmo nascendo da Babilônia, mesmo sendo um império e outro império agora, o Medo-Persa, Daniel ele continua sendo o homem de Deus e ele continua tendo influência por causa da sua integridade, por causa da sua fidelidade a Deus, certo? Então a gente vê, muitas vezes a gente vai olhar hoje filósofos, psicólogos, e eles vão falar o quê? Falar o homem é produto do seu meio. Ou seja, tipo assim, o homem vai se tornar aquilo que o meio dele, que a sociedade ela está ditando ou que está conduzindo aquela pessoa. Mas a gente vê na Bíblia que esse caso não é verdade, a gente vê que isso não é real. A gente vê que o homem ele é feito pelas suas escolhas. Então vocês, às vezes você pode estar olhando para a sua vida, você pode estar olhando para a sua situação, às vezes você nasceu num lugar pobre, você nasceu na favela, ou a sua família tem problemas, ou você olha para a sua história, você olha para o local que você foi criado e você pensa, nossa, se eu for olhar para o local que eu fui criado, para minha família, eu não vou ter condições de ter uma vida legal, de ter uma vida boa, de servir a Jesus. Mas Jesus ele nos dá uma escolha. O homem ele não é produto do seu meio, ou seja, você não está fadado, você não tem um destino já trágico. A gente tem muito essa ideia grega, né? Que é a ideia fatalista, que o destino é um Deus que ele já foi traçado e que agora você só precisa aceitar o seu destino e conviver com ele, porque você não pode mudar o seu destino, não. Deus ele é um Deus de decretos, Deus é um Deus que muda decretos. A gente vê na Torá, Deus ele usando o quê? A techuvá, que é o arrependimento, para mudar decretos. A gente vê Deus usando o tefilim, que é a oração, para mudar decretos. A gente vê Deus usando o que? Tzedaká, que é justiça, para mudar decretos. Deus é um Deus que muda decretos. Então se você nasceu num lugar pobre, num lugar difícil, numa família difícil, você está no meio de pessoas que têm situações complicadas, não importa, para Deus você não precisa ser um produto do seu meio. Para Deus você tem uma escolha de ser alguém diferente. A gente vê isso na história de Daniel. Daniel ele foi para a Babilônia exilado, e no meio de toda a cultura babilônica, no meio de todos os estudos babilônicos, ele não se corrompeu. Ele fez uma escolha em quem ele seria. A gente vê isso daí na história de José também. José no meio do Egito não se corrompendo. Então a gente vê já essa parte que é muito interessante que a gente pode tirar para nós hoje. Você não precisa ser um produto do seu meio. Às vezes a pessoa vai no trabalho e está no meio de pessoas e acaba se corrompendo por causa daquilo. Mas Deus está procurando pessoas que possam estar nesses meios para ser luz, tá? Então o que acontece? A gente estava ali vendo a Babilônia, então com Nabucodonosor,
com Belsazar, que era um reino absolutista, que era um reino onde o rei governava, o imperador governava, mandava e desmandava. Aqui a gente vê algo diferente. O Império Medo-Persa, ele tem um formato diferente de governo, ele já não é absolutista, ou seja, não é o rei que manda em tudo. Tem uma lei e a lei está acima do rei, ou seja, aquilo que é decretado, nem o próprio rei pode mudar a lei. E ele coloca governadores, presidentes, prefeitos para governarem a nação juntamente com ele. Então a gente vê isso acontecendo aqui no reino de Dario. Porque Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas e o reino não tivesse nenhum dano. Então, aí a gente já vê um formato de governo diferente. Na Babilônia, todos prestavam contas para o rei. Aqui não. Aqui Dario falou, eu vou dividir entre 120 príncipes, vou dividir entre 120 príncipes, e sobre esses 3 vou colocar 3 presidentes, vou colocar 3 governadores. Então, para quê? Para prestarem contas, para que eles pudessem governar mais tranquilamente. E entre eles, Daniel, mais uma vez, ele era o que estava acima. Aqui a gente já vê pelos historiadores que Daniel ele já está bem avançado de idade. Aqui Daniel já teria mais ou menos 90 anos de idade, mas ele ainda estava na ativa. Então a gente vê que o que acontece? Daniel ele foi colocado como o maior do governador ali do rei Dario. Mas fala no capítulo 3 que o quê? Este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então a gente vê aqui que Daniel ele era preferido do rei, ou seja, mesmo no rei Dario, mudando todo o império, ele era o preferido do rei, e o rei ainda estava pensando em colocar ele para governar tudo. Mas a gente vê então o que acontece. Os príncipes e presidentes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Então o que acontece? Os homens ficaram com inveja. A gente vê aqui um governo corrupto. A gente está muito acostumado hoje com isso. Mas a gente vê aqui que não é coisa de hoje a corrupção, a luta, a disputa por cargos, por posições, por quem é maior. Já existia naquela época. E a gente vê esses príncipes, eles olham e ficam com inveja de Daniel. E quando eles ficam com inveja, o que eles fazem? Eles falam, não, vamos arrumar alguma coisa para acusar o Daniel. Vamos achar algo para a gente prejudicar ele. Vamos achar alguma história igual hoje. Hoje sai no jornal, presidente fez tal coisa, governador fez tal coisa. Eles vão achando pretexto, vão achando ocasião para acusar um ou outro, achando alguma falha na vida da pessoa para poder acusar e prejudicar ela. E eles fizeram isso com o Daniel. Eles falaram, não, vamos achar algo na vida de Daniel que a gente pode acusar ele e tirar essa ideia da cabeça do rei. Mas a Bíblia fala que não acharam em Daniel nem erro, nem falta nenhuma. Ou seja, Daniel era um homem íntegro em Deus. Eles não tinham nada do que falar de Daniel, a sua conduta com os homens, na sua fidelidade, na sua honestidade. Eles não tinham nada para falar contra Daniel. Então eles disseram no 5, nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então o que eles fazem? Eles pegam, eles usam o orgulho do rei contra o próprio rei, contra Daniel, porque eles chegam para o rei Dario e falam, rei Dario, seguinte, tivemos uma ideia muito legal, vamos fazer o seguinte, durante um mês, as pessoas do reino, elas não podem buscar, fazer rezas, orações, adorar outros deuses, elas têm que adorar somente você. E o rei Dario, eles abusaram, eles aproveitaram do orgulho do rei, porque o rei falou, não, é uma boa ideia, nossa, não tinha pensado nisso. Boa ideia, ninguém vai mais adorar outro Deus durante um mês, vão me adorar. Ele achou uma ideia legal, né? Quem não acharia? Ele achou uma ideia legal e falou, não, beleza. Então eu falo aqui, todos os presidentes, reinos governadores reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto. Daí eles deram para o rei assinar, porque, como eu comentei naquela época, o que o rei assinava, o que era decretado, o próprio rei não podia mudar. Ou seja, se ele tinha colocado uma lei, ele não podia mudar aquela lei. Daí falou, então quando Daniel soube que o escrito foi assinado,
que ele fez? Então Daniel, sendo um homem fiel a Deus, sendo um homem íntegro, quando ele soube daquela notícia, quando ele soube daquele aviso, falou, ó, agora você não pode mais orar ao seu Deus, você tem que adorar ao rei, senão você vai ser morto, você vai ser jogado na cova dos leões. A gente vê Daniel, o que ele faz? Óbvio que Daniel ele fica com medo. Daniel ele para e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ou Daniel fala, bom, eu vou orar bem baixinho no meu quarto? Não. Daniel ele segue a sua rotina diária de oração. Porque fala que Daniel ele foi para sua casa e com as janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Ou seja, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dificuldade, Daniel não mudou a sua rotina de oração, Daniel não mudou o seu interior. Daniel, ele passou por um momento de aflição, com certeza. Gente, Daniel, ele passou por momentos de aflição. Quando a gente vai olhar aqui, a gente consegue perceber que Daniel, depois ele é jogado na cova dos leões. Mas a gente fala, tem o estudioso aqui que é o Oliot, ele fala o quê? Que ele fez um comentário bíblico sobre Daniel, ele fala o quê? Que a verdadeira cova dos leões de Daniel não foi a cova, foi o seu quarto. O Getsemane de Daniel foi o seu quarto, ou seja, o momento verdadeiro dele vencer a cova dos leões, a aflição, foi durante o seu quarto, foi quando ele teve que se ajoelhar para orar, foi quando ele decidiu orar, ele decidiu continuar orando. Esse foi o momento de aflição, esse foi o momento da cova dos leões dele. Então fala que o quê? Que esses homens se reuniram, se encontraram, Daniel orando. Eles já estavam esperando, eles sabiam que Daniel ia orar, eles sabiam que Daniel não ia mudar. Então eles já foram procurar Daniel e falaram, não, ele vai estar lá orando. E eles se aproximaram e falaram perante o rei o decreto real. Perguntaram para ele, você não assinou um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus venha ser lançado na cova dos leões? E o rei respondeu, o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos persas e com a nossa terra. Eles perguntaram, rei, eles chegaram bem de fininho, falaram, rei, seguinte, você não fez uma lei, tipo, foi ontem, mas tudo bem, mas você não fez uma lei que não podia orar para os outros deuses, se fizesse isso, ia ser meio que jogado na cova do leão, algo assim? O rei falou, é verdade, tipo assim, foi o que eu falei, isso daí não vai mudar. Daí eles falam, então eles responderam e disseram perante o rei, aquele Daniel, daí já mudou a conversa, já mostra como eles olhavam para Daniel, porque muitas vezes você pode até estar numa posição alta, mas as pessoas que têm inveja de você, as pessoas que estão contra você, elas vão querer sempre te colocar uma identidade que você não tem mais. Daniel, ele estava no exílio da Babilônia, o exílio do Medo-Persa estava, mas Daniel, ele tinha sido um homem que tinha servido ao rei Nabucodonosor, ao rei Belsazar, e estava servindo ao rei Dario. Ele era um dos principais governantes do reino, ele era um homem sábio, um homem de Deus, ele tinha uma história muito grande. Mas olha como que esses homens falaram de Daniel. Esses homens falaram, aquele Daniel, tipo, todos eles sabiam que era Daniel, mas eu falar aquele Daniel. É aquele, mas aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá. Olha, já começa a lembrar, Daniel é cativo, é exilado. Não importa se Daniel agora era chefe sobre os magos, se Daniel era um dos presidentes, um dos governantes, não importa. Para eles, os invejosos, para aqueles que estavam contra Daniel, para aqueles que queriam o seu mal, Daniel era aquele Daniel que é um dos cativos da família de Judá, da tribo de Judá. Eles falam, não considera a ti, ó rei, fala, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então eles jogaram um jogo, falou, aquele Daniel que é um exilado, ele falou, ele não considera o Senhor. Eles jogaram pro lado pessoal, falou, não é nem o decreto, eles nem falaram primeiro, não obedeceu o decreto, falou, ele não tem consideração por você. Ou seja, eles estão fazendo o jogo, eles estão fazendo um jogo emocional para conseguir aquilo que eles querem. Daí fala que o rei ouviu essas palavras e ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo. E propôs em seu coração livrar Daniel, e ele trabalhou até o pôr do sol
para livrá-lo. Então fala que o rei ficou triste porque ele gostava de Daniel. Pensa, gente, olha o estado de Daniel. Daniel, um homem que estava servindo um rei ímpio, mas a gente vê o rei Dario, ele ficando triste por causa do decreto que foi sobre Daniel. Ele se entristecendo, ele querendo salvar Daniel. Olha que interessante isso que está acontecendo. Então ele fala, ó, ele trabalhou até o pôr do sol para livrar, ou seja, ele procurou meios, ele tentou pensar, ele procurou conselho, ele falou, não, tem que ter algum jeito de eu livrar Daniel, tem que ter algum jeito de eu tirar essa lei, tem que ter algo para fazer. Mas fala que, ó, esses homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que a lei dos medos persas é que nenhum decreto nem estatuto pode ser mudado. Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Olha, gente, o rei ímpio falando para Daniel, falando, não, o teu Deus vai te livrar. Pensa, olha a influência que Daniel tinha. Aqui a gente consegue ver a influência que Daniel tinha. Aqui a gente consegue ver como a integridade, a fidelidade de Daniel, como o testemunho de Daniel, como Daniel estar orando 3 vezes ao dia, dando ação de graças, como Daniel manifestando a visão do reino ali para o rei, a visão de Deus para o rei. O próprio rei chega para ele e fala, Daniel, o teu Deus vai te livrar, eu acredito nisso. E ele falou, uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Gente, o rei passou jejuando a noite. Ele falou, não se divertiu, não fez nada e não dormiu. Tá? Então o rei levantou-se pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te da cova dos leões? Olha, então o rei chega bem cedo, o rei já vai no primeiro horário e fala para Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem você continuamente serve. Então o que foi o testemunho de Daniel para o rei Dario? Foi que Daniel, ele continuamente servia a Deus. Dario nunca viu Daniel parar de servir a Deus. Então, às vezes, você está preocupado com o teu esposo, a tua esposa, teus filhos ímpios, com o teu familiar, com um amigo que é ímpio, que está no mundo e que você não está conseguindo ganhar, mas muitas vezes o que você vai ganhar deles, o que você vai fazer com que eles sejam ganhos, é você continuamente continuar servindo a Deus, você continuamente adorar a Deus, você continuamente buscar a Deus, você continuamente orar, você continuamente prosseguir no caminho de Deus, porque isso é testemunho para eles, porque mesmo que você passe pela cova dos leões, eles vão olhar e falar, Deus livrou eles, porque eles continuamente servem a Deus. E a gente vê aqui que Deus, ele não livra Daniel do problema, ele livra Daniel no problema, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderia de alguma forma ter impedido com que vissem eles, com que eles não tivessem passado pela fornalha? Poderia, mas Deus, ele nem sempre nos livra do problema, mas ele nos livra dentro do problema, no problema. Então o rei pergunta e fala, disse Daniel ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferisse, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então ele fala, rei, Deus enviou o anjo e ele fechou a boca dos leões. Gente, ali a gente entende a cova dos leões era comparado à fornalha ardente. Era comparado a isso, porque era um dos meios mais terríveis de matarem alguém. Por quê? O que eles faziam? Obviamente eles deixavam os leões muito famintos dentro da cova. Então você pensa que qualquer pessoa que fosse jogada, qualquer animal, qualquer carne, qualquer alimento, ou pessoa que fosse jogada lá dentro, os leões eles iriam atacar com muita fúria. Porque eles tinham, depois a gente vai ver o Império Romano, eles colocando os cristãos, perseguindo cristãos, prendendo e colocando no Coliseu para serem mortos por leões. Mas por que os leões atacavam assim? Porque eles estavam famintos, eles prendiam os leões, deixavam eles famintos
para que quando colocasse as pessoas, os leões atacassem eles brutalmente por causa da fome. Então a cova dos leões era assim, eram muitos leões com fome, não eram somente leões de barriga cheia. Então a gente vê o tamanho do milagre, o tamanho do livramento, eram leões que eles estavam famintos, e Daniel era o alimento. Mas o anjo fechou a boca. Então fala que o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Daniel foi erguido da cova e nenhum ferimento encontrou. E o rei ordenou e trouxeram aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados dentro da cova dos leões, eles, seus filhos, as suas esposas. E os leões, olha que interessante, olha o que fala. Os leões tiveram domínio sobre eles e quebraram todos os ossos em pedaços, antes que chegasse ao fundo da cova. Então, gente, a gente vê aqui uma coisa importante para a gente aprender. Gente, não prejudique outra pessoa. A gente vê que eles tentaram de toda forma prejudicar Daniel, eles tinham inveja de Daniel e tentaram de todas as formas caminhar de uma forma para matar Daniel. Mas o que acontece? Além de Deus livrar Daniel, eles e as famílias deles foram mortas. Ou seja, não faça isso. Se você busca esse mal, você não está só te prejudicando, ou seja, você está colocando você num laço de morte, mas como você pode estar colocando até mesmo seus familiares, seus filhos, sua esposa num laço de morte. Então não prejudique outra pessoa, não busque prejudicar essa corrupção, não busque ter inveja e tentar prejudicar alguém, porque não é só você que vai ser prejudicado. E fala que antes deles caírem dentro da cova, os leões pularam e quebraram seus ossos. Então a gente vê aqui que chega até a ser algo meio difícil de acreditar, né? Poxa, eles estão caindo, os leões pularam e começaram a destroçar os ossos. Aqui a gente vê algo sobrenatural acontecendo também, ao meu ver. A gente vê que esses leões não só eles estavam famintos, mas aqui eu vejo um juízo de Deus acontecendo. Porque o mesmo Deus que havia feito com que os leões estivessem totalmente mansos enquanto Daniel estava lá, eu creio que nesse momento de juízo, de justiça, foi o Deus que colocou essa força sobrenatural nos leões para que eles destroçassem esses corpos, ou seja, para ser uma morte terrível. E daí fala, eu estabeleço, daí o que acontece? O rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Olha que legal. Então a gente vê aqui que o rei estabelece um decreto falando, todo do império, vocês vão tremer e temer diante do Deus de Daniel. E aqui ele já traz algo também futuro, fala, ele é o Deus vivo e imutável, ele não muda. O seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. Aqui falando sobre o domínio de Cristo, o reino de Cristo. Então o rei, ele reconhece, não só Nabucodonosor reconheceu, como o rei Dario reconheceu que Deus era o verdadeiro Deus e que o seu reino seria um reino eterno. E a gente vê aqui, depois que o que acontece, fala que Daniel prosperou no reinado de Dario, e ainda depois que Dario morreu, que quando Ciro começou a governar, a gente vê que Daniel prospera também no reinado de Ciro. Então a gente vê Daniel ele passando por vários reis, por vários governos, por vários momentos, mas se mantendo fiel. E ele não só se mantendo fiel, mas ele tendo cargos de governo, e ele influenciando reis, ele influenciando governantes, ele influenciando homens de poder a adorarem a Deus. E a gente vê que depois, tamanha foi a influência de Daniel no reinado de Ciro também, que o próprio Ciro, depois o rei persa, ele vai e ele se torna um dos financiadores da reconstrução de Jerusalém e da reconstrução do templo. Ou seja, o próprio rei Ciro depois ele estabelece um decreto para a reconstrução de Jerusalém. Olha que interessante. Então a gente vê a influência de Daniel em reinados que são ímpios, em reis
que poderiam ser reis para destruir tudo, mas Daniel, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, ele soube dar direção também para esses governos, assim como José. A gente vê José governando no Egito, um governo egípcio totalmente corrupto, totalmente mau, mas a gente vê José dando direções proféticas para que Egito pudesse prosperar e também servir as pessoas. Então a gente vê Daniel agindo da mesma forma. O ministério profético de Daniel é um ministério de governo, onde ele entra em governos ímpios para trazer direções proféticas e estabelecer a verdade do reino naquele local. Então esse foi o estudo, gente, de Daniel 6, tá? Amanhã a gente faz de Daniel 7, daí a gente vai começar ali a parte mais escatológica de Daniel, vai ser bem legal. Então, gente, obrigado aí por assistir, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.